Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer uma modelagem matemática usando o programa Modelos, o software Modelos aqui para entender a respeito sobre queda livre. Então a gente vai usar três planetas de gravidades diferentes, só para a gente entender como é que é feito, o que acontece no fenômeno da queda livre, de acordo com a gravidade. Então, como a gente sabe, as gravidades dos planetas são diferentes. Então a gente vai usar Júpiter, que é 24,79, mas a gente vai arredondar para 25. A gente vai usar a Terra, que é 9,78, então a gente vai arredondar para 10. E a gente vai usar Marte, que é 3,7, a gente vai usar 4, certo? Então, esse aqui é o nosso programa Modelos. A gente vai primeiro colocar, fazer a modelagem, colocar as equações. Então, como a gente sabe, a equação da queda livre, quando a gente fala de queda livre, a gente tem a velocidade inicial dele igual a zero, por exemplo, porque a gente vai adotar como positivo para cima, então a gente vai usar como a queda livre como negativo para baixo. E a gente sabe que esse y, tá? Esse y0 também a gente vai adotar como sendo a posição inicial da queda, então também vai ser zero. Então, para não tirar esses parâmetros, a gente vai colocar todos eles para entender que a equação é a mesma que a gente utiliza nas nossas aulas de física sobre queda livre. Então, y, já que a gente vai usar três planetas, a gente vai chamar y da Terra, certo? Igual a y0. A y0, que é a posição inicial, que esse corpo vai estar na Terra, mais velocidade inicial vezes o tempo, certo? Menos 1/2 da gravidade, a gente multiplica aqui, vezes o t elevado ao quadrado, certo? Então aqui para identificar também, a gente chama essa gravidade aqui de gravidade da Terra, certo? Para ficar mais fácil aí para a gente entender essas equações. Então aqui a gente criou outra equação aqui para Marte, y de Marte, ele vai ser igual a y0, tá? Mais velocidade inicial vezes o tempo, certo? Menos 1/2 da gravidade de Marte, vezes t elevado ao quadrado. A mesma coisa a gente constrói para Júpiter. Então a gente cria aqui Júpiter, que y de Júpiter, ele vai ser igual a y0, mais velocidade inicial vezes o tempo, menos 1/2 da gravidade também de Júpiter vezes o tempo elevado ao quadrado, certo? Vezes o tempo elevado ao quadrado. Vou acertar aqui o finalzinho. Vezes t elevado ao quadrado. E aqui a gente verifica aqui, interpretar se as equações estão escritas corretas, né? Então a gente vai lá, dá um clique, apareceu verdinho, e aí a gente vai para os parâmetros. Então aqui y é 0, como a gente está usando 3, então todos eles aqui estão 0, y0, velocidade inicial 0. A gravidade a gente vai identificar aqui, como eu falei, a gente vai usar a gravidade da Terra igual a 10, certo? Vou colocar 10. A gravidade aqui de Marte a gente vai colocar 4. E a gravidade de Júpiter a gente vai usar 25. Viu? Como a gente mostrou, Júpiter é 24,79, a gente vai usar 25. A Terra 9,78, a gente vai usar 10. E a gente vai usar Marte 3,7, vai usar 4. Certo? Então, feito isso, a gente vai organizar aqui, colocar a tabela gráfica aqui do lado para não atrapalhar. E a gente vai criar agora as partículas, as animações. Como são 3, a gente vai criar uma partícula aqui para a Terra, certo? Vamos colocar a Terra aqui na cor azul, só para identificar, certo? Não tem movimento sobre as coordenadas aqui na direção de x, então a gente coloca 0. A escala também na direção de x, 0. O y0 a gente vai chamar de y de Terra, certo? E deixa a escala 1 para y também aqui, viu, gente? Bora criar uma outra partícula aqui agora para
para Marte, certo? Trazer para cá, Marte. E a gente vai colocar na cor vermelho, que é bem tradicional, né? Do planeta Marte. E a gente não tem movimento também na direção de X. A escala também a gente zera. E coloca aqui Y de Marte, certo? E a gente cria uma outra partícula que é Júpiter. A gente vai criar uma outra partícula aqui para Júpiter. Também não tem movimento na direção de X. Não tem escala também na direção de X. A gente coloca aqui Y de Júpiter. Tá? E a escala deixa 1. Tranquilo, gente? Para cada uma dessa aqui, a gente também pretende ver aqui o nome dela, a trajetória descrita por elas. Então a gente marca também aqui, ó, certo? Nome, trajetória, nome também aqui, trajetória. Tranquilo? Bom, aí para esses planetas a gente precisa criar também vetores, né, para entender como é que funciona, né, pelos vetores também. Então a gente vai criar aqui vetor, que é um vetor. Esse vetor a gente vai ter aqui na direção de X também 0. Ele vai estar ligado aqui ao Y da Terra, né? A escala também aqui 0, deixa 1. A gente vai ligar esse vetor. Vamos ligar a partícula 1, que é a nossa Terra, certo? E a partícula, vamos criar um outro vetor, certo? Para acoplar agora aqui a Marte, que é a partícula 2. Do mesmo jeito aqui, ó, no cartesiano aqui a gente, na direção de x0, na direção de y vai estar ligado ao y de Marte, certo? E ele vai estar ligado à partícula 2. E um outro vetor, que são 3 planetas, então 3 vetores. A gente vai ligar esse, na direção de X não tem movimento, né? Na direção de Y, a gente vai ligar a Y de Júpiter, a escala aqui 0, e na direção de Y1, viram? Bom, feito isso, a gente liga a partícula 3, certo? Sobre o gráfico, antes de simular, a gente vai ver a questão do gráfico aqui. Então, vamos ver o gráfico, como é que vai ficar. Então, o Y de Terra será o primeiro aqui nessa coluna aqui, né, para a gente entender a respeito. O outro a gente vai colocar o Y de Marte, e a gente vai colocar por último o Y de Júpiter, para a gente entender, certo? A nossa tabela que vai ser criada, vamos mostrar cada passo de 10 segundos para a gente ter uma noção, 5 segundos, né, para a gente ter uma noção maior a respeito. Dá uma olhadinha aqui de novo na tabela, só para a gente analisar. 5, Y Terra, vamos colocar aqui também uma tabelazinha, uma tabela para o Y de Marte, Y de Marte, e vamos colocar uma tabela aqui para Y de Júpiter. Vamos analisar aqui a simulação para a gente ver o que está acontecendo, só para a gente ter uma noção básica aqui, tá? Então, ó, observa aqui, se a gente observar bem, ó, a gente viu que na nossa tabela que fala a respeito da gravidade dos planetas, a gente tem Júpiter 25 metros por segundo quadrado, na verdade 24,79, mas a gente está adotando 25 metros por segundo quadrado. A gente tem a Terra com 10, que a gente usou 10, 9,78, mas a gente usou 10, tá? Metros por segundo quadrado. E a gente tem Marte com 3,7, que a gente adotou 4 metros por segundo quadrado. Então a gente analisa aqui, de acordo com o tempo. Se a gente observar a tabela aqui, a gente tem um tempo demarcado, que a gente pode também entender a respeito, né? Por exemplo, depois de 5 segundos, né, a gente vai ter um movimento. Imagine que uma partícula ela foi jogada, ela foi solta, na verdade, abandonada nesses 3 planetas ao mesmo tempo, né? Então vejam, o que muda entre elas são justamente a gravidade. Então a gente vai ver, depois de 5 segundos, quanto teria percorrido se fosse na Terra? 125 metros, né? Se fosse em Marte seria 50 metros, e se fosse em Júpiter seria 312,5 metros de queda, certo? Então a gente vai tentar mostrar mais aqui outros intervalos de tempo para a gente entender. Vou fechar aqui.
mais esse intervalo de tempos aqui, ó, a gente construir a tabela e entender a respeito. Então, assim, uma análise simples para entender a questão de queda livre dos corpos em planetas com gravidades diferentes.